Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Essa semana, a Parashá dessa semana é Ekev, e ela vai em Devarim do capítulo 7, versículo 12 ao 11, é o capítulo 11, versículo 25. Nós vamos falar um pouquinho sobre Devarim 10, 17, um pouco 18 e o 19. Nessa Parashá, eu escolhi novamente o rabino Pinchas HaKohen Peli, porque eu gostei muito, né, de um livro muito simples, a Torá hoje, e eu achei ele não só moderno, mas ele é sucinto, ele é como os outros comentaristas que eu gosto de trazer para nós, que fazem não um resumo da Parashá, mas que fazem, pegam um capítulo ou um versículo de determinado capítulo e trazem concentrado aquilo sobre aquele momento ali da escritura. E eu acho mais interessante do que nós fazermos um resumo, porque você tem a sua Torá em casa, que eu sei, vai estudar, vai ler, e nós vamos trazer um enfoque sempre em alguma partezinha aqui. Não é? Até para não ficar muito longo, para nós termos assim uma ideia de como é que nós podemos trazer o que está na escritura para os dias de hoje, porque às vezes parece muito longe, é realmente muito distante de nós, aquilo que está lá há 3.000 e poucos anos, 3.300 e tantos anos, escrito, como é que nós fazemos para os dias de hoje. Mas, como nós temos o conhecimento de que realmente a Torá é atemporal, a gente percebe que isso, por mais que pareça difícil, quando nós começamos a ler de uma maneira mais dos dias de hoje mesmo, com a nossa cabeça de agora, a gente vê que realmente tem muita coisa que nós podemos utilizar. Na verdade, nós temos a Torá inteira, o tempo todo, que nós podemos utilizar para a nossa vida. Então, eu vou fazer a benção do café. Se você tem a sua Torá, pegue a The Bible, que é importante, né? Caso você não tenha lido ainda, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 10, versículo 17, e também um pouquinho do 18 e do 19. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Ele utiliza, como eu já falei muitas vezes aqui, ele utiliza subtítulos, né? Todos utilizam títulos e subtítulos dentro do seu estudo. Nós vamos ver aqui que ele utilizou a palavra os peregrinos. E aí a gente já fica imaginando, quem é que é peregrino? Não é? Quem é que é peregrino? Sabe que espiritualmente, assim, alguns estudos mais profundos, nós percebemos que peregrinos somos todos nós. Quando nós descemos, vamos usar a palavra descemos, né? Então estamos lá no céu. Quando nós viemos para a matéria, para o mundo físico, para Malhut, né? O mundo de Asiá, da ação, nós precisamos para essa ação ter físico, não é? E esse físico, quando nós chegamos aqui, nós nada mais do que somos peregrinos. Peregrinos, não é? Vamos dizer assim, estamos todos dentro de Deus, imaginem a cena, todos estamos dentro da divindade, todos, por isso ele permeia tudo, por isso nós dizemos, e isso não é um panteísmo, tá aqui, tá ali, não é neste sentido, Deus está em tudo, por quê? Porque nós estamos dentro dele, e quando tudo que está dentro de nós fisicamente, não é permeado por nós. Então, esses pedacinhos, essas centelhas, como as pessoas gostam de utilizar, enfim, somos todos nós. E essas centelhas são nada mais do que peregrinas, não é? Meio perdidinhas aí na vida física, aprendendo, reaprendendo, relembrando, vivendo aqui as coisas da matéria. Então, quando eu leio os peregrinos, sempre me vem na cabeça, sabe que sempre me vem na cabeça um monte de bolinhas assim, descendo, caindo aqui, se transformando, sabe, caindo no barro, assim, na água, não sei, e daí se transformando em homenzinhos, em pessoas, não é? Em seres humanos, peregrinos, não é? Peregrinos. Porque o eterno vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso,
e temível, que não deixa de castigar os que, olha só, os que não aceitam o seu jugo e não recebe as boas ações como suborno pelos pecados. Se nós formos fazer uma exegese, um aprofundamento no próprio versículo aqui, nós vamos ter muitos problemas, não é? Se nós fizermos e se nós não fizermos. Se nós não fizermos, nós vamos entender que existem vários deuses e que ele é o Senhor de todos os deuses. Se nós não fizermos uma exegese, nós vamos entender que ele realmente castiga aqueles que não obedecem, né, o seu jugo, não é? E não recebe as boas ações como suborno pelos pecados. Não adianta fazer um monte de boas ações, porque você não vai ser relevado dos seus pecados. Quando nós não fazemos uma exegese aqui, nós enxergamos a grosso modo um Deus mau. Nós enxergamos aqui, a grosso modo, e como foi traduzido e muito utilizado por muitos dogmas, não é? Como um Deus realmente cruel. Eu sou um pecador, parece que eu estou aqui de favor no mundo, sabe? Eu estou aqui mesmo para errar e Deus vem e castiga. E que não, de nada me adianta fazer boas ações, porque Ele vai castigar, Ele não vai usar isso para subtrair das nossas... a nossa conta, não é o que nós devemos ou deixamos de dever. Independente de qual vertente você venha, ou de onde você está me assistindo, o que você pensa sobre isso ou não, nós sempre deixamos aqui o conhecimento do sábio, aquilo que o comentarista falou, e nós vamos interpretar para trazer nos dias de hoje. Mas quando nós dizemos que vamos interpretar, ele vai ter o quê? Ele vai ter um tempero da minha pessoa. É assim que nós vamos fazer, cada um na sua casa, olhar para uma coisa, aquilo que está escrito, aquilo que Deus disse, aquilo que eu posso interpretar, aquilo que eu posso entender, aquilo que eu posso aprofundar, aquilo que nem tanto eu posso aprofundar e aquilo que eu penso sobre tudo isso. Não é? Por isso que muitas vezes quando nós estamos aqui falando, eu digo, saia da nomenclatura. Saia da nomenclatura Bnei Noach, torne-se um peregrino nesse momento, uma bolinha que desceu e se transformou em gente, independente de qualquer religião. Nós utilizamos os ensinamentos judaicos, não é? Porque essa é a nossa linha, não só de raciocínio, mas a nossa linha de seguimento mesmo. Nós seguimos, nós respeitamos e observamos a Torá e as 7 leis de Noach, tudo mais, mas saia da nomenclatura. Não é? A cada vez mais saia da nomenclatura. Todos somos peregrinos e nós queremos entender isso. Então nós vamos fazer uma exegese muito profunda aqui. Não que isso fique pobre, mas isso nos tira do objetivo de trazer como ela está para os dias de hoje a Escritura. Então quando nós lemos ali, porque o eterno vosso Deus é o Deus dos deuses. Então, nesse sentido, ele não está aqui dizendo que a Escritura não está dizendo que existem vários deuses e que ele é o Senhor deles, mas Moshe traz para o povo que ele é o Senhor de todos os deuses por conta da idolatria. Não é? Não adianta você ir lá e você orar, e você rezar, e você pedir, e você fazer oferendas para esse monte de estátuas, para esse monte de não estátuas, mas que está aí na sua cabeça, essa reverência para materialismo, essa reverência para as coisas que são efêmeras, essa idolatria que nós fazemos até os dias de hoje. Ele é o Senhor dos deuses, daqueles que às vezes a gente cultua sem nem perceber, achando que são deuses. A gente age como se eles fossem deuses, essas coisas, não é? Esses desejos, esses ídolos falsos, não é? Que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam, que não fazem coisa nenhuma. Aquele tipo aquele que o Avraham quebrou a lojinha do seu pai, não é? E teve aquela história do deixar um pau na mão de uma das estátuas e o seu pai chegar muito indignado porque ele tinha destruído tudo. Como é que aconteceu aqui? E Avraham diz, com muita inocência e sabedoria ao mesmo tempo, uma criança, e ele diz, foi aquele ali que está com o pau na mão. E o pai diz, impossível, ele é só uma estátua, então por que você reza para ele? Não é? Então esses deuses, ele está se referindo a isso.
eu sou o Senhor é que é, o Senhor é o eterno, não é? Deus de todos esses deuses. Quando ele diz, é poderoso e temível, que não deixa de castigar os que não aceitam seu jugo, é muito cruel escutar isso. Então nós vamos entender aqui, não só como muitos comentaristas que estudam mais profundamente, ou cabalisticamente, ou pelo Midrash e tudo mais, nós vamos entender que você vai ter sim as consequências dos atos que você fez, que nós fizemos. Nós vamos ter as consequências dos nossos atos. Se eles foram errados, se eles foram um erro no alvo o tempo todo, pecaminosos, né? Pecados intencionais ou não, não é? Então ele vai castigar. Este castigo é a consequência, né? Existe mérito, demérito. Então, ação, reação. Castigo é a reação que acontece após as nossas ações. E é assim que nós vamos entender. Deus não é mau. Este Deus que parece tão pessoal, tão maldoso, não é um Deus pessoal. Não é? Ele é um Deus que abrange a todos, porque nós estamos dentro dele. E quem é esse nós? Todos nós. Então aqui ele não é um Deus pessoal. Traz ele para dentro de si, interpreta, esse é o meu Deus que me ajuda, reza para ele, sem ser um homem, uma mulher, não interessa, aquele entendimento para que nós nos conectemos melhor, porque nós somos um pouquinho pequenos por enquanto, não é? Mas não é um Deus pessoal, ele diz isso para todos, e também diz que não basta suas boas ações, não é mesmo? Para que, como suborno pelos pecados, quer dizer, você vai fazer, nós vamos fazer boas ações, mas isso não vai apagar os nossos erros. Isso vai ser subtraído, sim, ele não vai aceitar como um suborno. Eu não tenho intenção nenhuma de ser bondoso, de ser bom, de ser do bem, e enfim, mas eu fiquei sabendo, certa feita, que há um castigo aqui, eu vou subornar, eu vou negociar com Deus. Nós não negociamos com a divindade. Não é? Então as boas ações devem ser genuínas, não pressionadas, obrigadas, porque nós sabemos do que acontece. Existe algum tipo de mérito quando você diz assim para o filho, não faça isso, porque senão vai te acontecer aquilo. Ele não faz só porque está com medo de apanhar, por exemplo, né? Quem bate nos filhos, eu não. Mas tudo bem, existe um pouquinho de mérito aqui, tudo vai ter, me dá que nega de me dá, medida por medida, não é? Isso é o universo que nós conhecemos. Mas quando você sequer precisa dizer para um filho, não faça isso porque senão eu te faço aquilo, ele simplesmente faz o certo porque isso é genuíno, então aqui não aqui o mérito é maior sim e tem que ser. Parece que não é justo, mas é justo. Eu vou ler então aqui uma parte que ele diz o seguinte, um pedacinho do outro. Deixa eu ver se eu leio aqui a introdução. E amareis ao peregrino, porque fostes peregrinos na terra de Mitzrayim, na terra do Egito, está? Tá aí no capítulo 10, 18, 19. Então, por que você vai amar o peregrino? Porque fostes peregrinos na terra do Egito. Então você vai entender assim, como aquele pai, como aquela criança, aquele pai e mãe que eu acabei de dizer. Bom, eu só vou amar o peregrino aqui porque eu também fui lá. Porque assim está escrito e porque esse é o que eu tenho que fazer, está escrito na Torá. E aqui o meu pai e a minha mãe disse que eu tenho que amar ali meu irmãozinho e tal, pedir, fazer as pazes, sabe quando as crianças brigam? E pronto, porque ele está mandando. Ai, que pobre, não é? Ai, que pobre eu fazer uma coisa só porque tem um resultado. Eu trabalhar numa coisa só por dinheiro. Sabe que esses dias eu estava falando com uma pessoa e a pessoa me disse, por que você não faz tal coisa? Só na parte profissional. Por que você não isso? Porque perguntas que sempre me fazem. E eu disse, mas eu não quero fazer isso, né, com relação à minha faculdade. Eu não quero, mas por que você não faz um concurso? Mas porque eu não quero.
porque eu não vou me entregar completamente, porque eu não amo isso, porque eu não tenho vontade. Por que é que você acha que eu deveria fazer isso? E a última pessoa que me perguntou isso, não faz muito tempo, faz muito pouco tempo, por sinal, ela olhou para mim e disse assim: por dinheiro. Eu não sei vocês, mas eu não quero fazer nada por dinheiro. Eu quero fazer coisas que me elevem, que ajudem as pessoas, não é? Que realmente seja, que tenha a ver comigo, que me faça bem, não é? Que não me escravize, que eu realmente sirva para alguma coisa e que o dinheiro venha a ser uma consequência desta ação boa que eu fiz, porque eu preciso do dinheiro para me vestir, para comer, para não sei o quê. Não por dinheiro. Então, amar o peregrino porque está lá escrito que é porque você foi peregrino e é só por isso, e não entender o que isso quer dizer, que peregrino é esse? Onde é que está a palavra-chave aqui da empatia? Não é? Aí, que se você não entrar nessa parte profunda, fica um Deus mau, cruel, uma obrigação de amar. Nós sabemos que o Maimônides trabalha muito isso, que nós temos uma obrigação de amar a Deus. Então eu sou obrigado. Ele não diz assim, é uma opção sua. Não, é uma obrigação. E aí, se você não estudar profundamente, vai entender que está me obrigando a amar, porque se eu não amar, ele vai me castigar. Não. O temor e o amor que andam juntos, eles são uma obrigação no sentido de que me sinto obrigado, me sinto genuinamente obrigado. Essa obrigação é outro nível, não é? Por quê? Quando alguém trata a gente muito bem, quando alguém é muito bondoso, é muito legal conosco mesmo, nos ajuda de verdade, nós somos obrigados a amá-lo. E este obrigado não é assim, ó, agora porque eu te fiz, você é obrigado a me amar. Não, é uma obrigação genuína. Então talvez até a palavra, né, obrigação fique mal colocada aqui, mas nós somos obrigados. É como quando a gente olha para alguém, isso está muito na mídia agora, as pessoas além de fazer o coração, falam umas frases assim: como não amar você? É nesse sentido. Como? Eu sou impossibilitado de não te amar mediante todo o bem que você me faz. Esse é o sentido da obrigação. Então ali ele vai e diz isso aí. Aí eu cortei uns pedaços para nós para nós trabalharmos mais aqui os dias de hoje, e diz: por que o fato de alguém ter sofrido deveria obrigá-lo a ter consideração por outrem em situação semelhante? Quer dizer, por que eu tenho que amar o peregrino só porque eu fui peregrino? Não é? E ele vai adiante. Ora, sabemos que às vezes o sofrimento gera o efeito inverso, endurece o indivíduo, tornando-o insensível ao sofrimento alheio, extremamente o contrário. Não é? E quantas vezes a gente vê uma pessoa que ela passa por muitos problemas, por desafios assim, às vezes, nossa, inimagináveis, e ela fica fria, ela fica endurecida, é como o faraó, né? Endureceu o coração. Ele endureceu, depois Deus endureceu o coração dele, todo mundo fica assim, né, endurecendo pelas coisas que não davam certo ali para o faraó, porque aquilo ele não queria, não é? Libertar o povo. Então, às vezes a gente endurece o coração. Não é? Esse momento é aquele momento muito corriqueiro, onde a pessoa diz: onde está Deus? Onde está Deus com tudo isso que está me acontecendo? Eu não acredito mais em Deus, eu não quero mais saber dessas coisas, não é? Essas pessoas que endurecem aqui. Então, o que isso quer dizer? Se nós temos a consciência, nós temos o conhecimento de que geralmente as pessoas ficam insensíveis mediante muitos problemas e sofrimentos, doenças, mortes, essas coisas, como é que nós podemos dizer aqui, o fato de alguém ter sofrido deveria obrigá-lo a amar o outro? Ele vai adiante. Porque então a Torá nos recorda que também fomos peregrinos sempre e nos adverte quanto ao tratamento dado aos estrangeiros? Nós somos todos estrangeiros nesse mundo, porque quando nós chegamos aqui, nós temos esse manual de conduta, esse norte, essa Torá maravilhosa, e nós temos isso há 3.000 e poucos anos. Nós estamos aqui e nós não somos emburrecidos
não é, e ignorantes, quanto ao universo de uma maneira geral. Nós sabemos que isso são não só às vezes alegorias, mas algumas metáforas, e que elas se comunicam se nós formos estudar mais profundamente, como por exemplo, não é, o que a ciência diz. Então nós somos estrangeiros aqui, nós chegamos nesse mundo físico, não é? Neste planeta Terra, chame como for, nós chegamos aqui com a nossa memória, o peteleco aqui do anjo, a nossa memória apagada ou adormecida. Então todos somos estrangeiros. E se eu sou estrangeira aqui, eu sei como é difícil tentar lembrar das coisas, saber por que as coisas acontecem, aquelas perguntas chatas que nós fazemos o tempo todo: quem sou eu, de onde vim, por que isto está acontecendo, cadê Deus, o que vai acontecer, e depois que eu morrer, o que vai... Todas essas coisas que nós perguntamos nos deixa estrangeiro, tanto quanto aquele outro que está por ali. As pessoas que convivem conosco são todos estrangeiros. Então nós temos que ter o que aqui? Empatia. Se você acompanha o canal há tempo, sabe que em alguns vídeos aqui eu toquei no assunto da empatia, com aquela falácia assim: ai, você deveria se colocar no meu lugar, se coloque no meu lugar para sentir o que eu estou sentindo. Eu me coloco no seu lugar e não consigo sentir o que você está sentindo, porque eu não sou você, ou porque pelo menos eu não passei exatamente pela mesma coisa que você. O que nos iguala nesse mundo físico, mais do que qualquer coisa, além de virmos da mesma fonte, é que todos somos estrangeiros. Essa é uma coisa que todos passamos igualmente. Aqui isso nos torna iguais. Todos somos estrangeiros, todos somos perguntativos, questionadores, todos somos ignorantes e sábios, todos somos a mesma coisa. Então eu falei em vários vídeos sobre a empatia, essa empatia. Eu vou lá viver o que você viveu, não é? Ter uma perda, por exemplo, muito importante, muito difícil, que você já teve uma similar. Eu não vou sentir o que você está sentindo, porque eu sou eu e você é você. Mas quando nós falamos em todos estarmos no mesmo processo de vinda, de crescimento, de envelhecimento, de morte, de perda, de sofrimento, aqui nós somos iguais. Então essa empatia nós precisamos ter aqui. Então aqui vem a palavra obrigação. Nós somos obrigados a amar o outro. Por favor, se nós ainda não entendemos isso, está mais do que na hora de nós entendermos. Nós somos todos centelhinhas perdidinhas aqui, tentando se encontrar, se juntar para voltar. Por quê? Porque ele quis. Essa parte nós não vamos entender nunca. Porque ele quis. Vontade que é diferente da nossa. De trazermos nós aqui, de colocarmos algumas leis de convivência, seja a religião que for, até essas leis de convivência, leis de amor. Bom, de certa forma, a própria Bíblia traz em diversos lugares mais ponderações sobre o fato de que termos sido peregrinos seja a razão de como devemos tratar os estrangeiros. Os estrangeiros aqui eram povos, né, estrangeiros mesmo, porque nós fomos peregrinos lá no Egito. Essa é uma coisa real, histórica, mas ela é uma metáfora, uma também metáfora e alegoria para nós entendermos todos os tipos de estrangeiro. Aquela pessoa que chega na cidade, está perdida, não conhece ninguém. Aquela pessoa que chega na escola e já está a turma toda andando e você não acolhe, temos que acolher. Aquela pessoa que tem menos do que você, aquela que é socialmente diferente, que é um pouco marginalizada. Esses são os estrangeiros do dia a dia. Como exemplos, em Shemot, lá em Êxodo, vou tomar um café agora. Como exemplo, em Shemot, no 23:9, diz: e não oprimirás ao peregrino, pois vós conhecestes a alma do peregrino, porque fostes peregrinos na terra do Egito. Aqui, ao advertir quanto à opressão, ou simplesmente a pressionar o estrangeiro ao habitual fundamento, porque fostes peregrinos, a Torá acrescenta: pois conhecestes a alma do peregrino, vai um pouco além, não é?
vai um pouco além. Espera-se que tenhamos compaixão pelo estrangeiro, dada a empatia originada de nossa própria experiência, a mesma. Eu não queria usar a palavra mônada aqui, porque não é judaica e fica esquisito. Vamos usar a palavra centelha, não é? Quando ele diz aqui sim, por conhecesse a alma, a empatia originada de nossa própria experiência, a experiência de virmos da espiritualidade para a matéria, esta experiência é idêntica. O que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos produzir na nossa vida física, o que nós vamos plantar e colher, difere por conta de vários itens. Um deles é o nosso livre-arbítrio. Outro deles é muito mais profundo, não é que não cabe tanto na Paraxá, mas nós podemos entender que nós viemos de uma evolução. Quem estuda, por exemplo. Estuda matemática, não é? Eu sempre falo de matemática porque me acho que é tão difícil. Estuda matemática, aquele que não estudou coisa nenhuma, tá? Os dois estão no mesmo nível. Aquele que estudou mais, ele tem mais chances, não é? Acreditamos que ele tem mais chances de entender melhor, de passar melhor. Então, quando nós vemos aqui, dada a empatia originada pela nossa própria experiência, a descida é igual, mas o que vai acontecer aqui não é igual. Nós temos personalidade, nós temos livre-arbítrio e nós tivemos sim uma evolução. Quando nós dizemos que Deus não tem começo nem fim, e nós datamos, né? Colocamos data para o início, como é no judaísmo, colocamos data para isso, para aquilo. Se nós formos aprofundar, nós vamos ver que a mística judaica está falando, assim como muitas outras vertentes esotéricas nessa parte, nós vamos estar falando de ciclos. Não faz sentido um Deus, uma divindade, algo que é não gerado, né, autogerado, que nós não conseguimos compreender, um absoluto. Não faz sentido ele ter produzido, emanado, construído, criado um mundo, e este é o único, e termina e acabou e não teve nada antes. Quando nós enxergamos em Bereshit, não é? Lá no comecinho, no princípio, quando nós enxergamos isso e vimos a inteligência física da letra Bet, nós vemos que ela tem aquele pedacinho pequenininho para trás e uma parte e uma base maior na frente. Os cabalistas nos explicam que este pedacinho para trás está querendo dizer que não conhecemos o que tinha antes, não nega que tinha coisas antes. Quer dizer, outros mundos, muitos mundos, vamos usar a palavra mundos aqui, não é? Várias destruições, construções, ou melhor dizendo, criações e transformações de uma coisa que daí sim nós não entendemos, que não tem começo e não tem fim. Isto aqui sempre existiu. Aí você vai dizer, mas e ex nihilo? Então você não estuda o judaísmo. Este aqui sempre existiu, mas ele teve um início, porque é um ciclo. É um ciclo. Bom, difícil, né? Difícil. Urashi, né? Rabino Shlomo Yitzhak, o clássico exegeta da Torá, com sua habitual maneira sucinta, mas moderada, acrescenta: vós conheceis o coração do peregrino e sabeis quão difícil é para ele ser pressionado. O peregrino que vem de outro lugar, o estrangeiro, aquele na escola, aquele no trabalho, aquele na cidade, e aquela alma que chega no mundo e às vezes não é tão igual a você, pessoas um pouco diferentes, um pouco mais dos livros, um pouco mais dos exercícios, um pouco mais da intelectualidade. Como é difícil em alguns momentos quando você chega em ambientes onde as pessoas gostam, elas fazem coisas tão diferentes do que você, como é difícil a pressão, aquela pressão, como a pressão que eu recebi aí, por que você não faz isso, por que você não faz aquele outro, por que você não sei o que, a vontade que eu tenho de dizer, por que você não cuida da sua vida, aquelas coisas assim, essas pressões que nós não entendemos que talvez o outro esteja feliz fazendo o que está fazendo, essas pressões do estrangeiro, aqueles momentos onde nós deixamos um ser igual a nós se sentir
um intruso ou uma pessoa que ela não está, ela não se adapta, inadaptável naquele meio. Quando nós fazemos isso, quando nós pressionamos isso, não é? Ele continua aqui. Não nos é permitido, é claro, oprimir ou pressionar quem quer que seja, mas por ter passado pela experiência, devemos saber quão difícil é para o estrangeiro sentir-se oprimido. Que saco, que horrível, é ruim. Não oprima, deixa as pessoas livres serem como elas são. Ajude-as. E a recíproca tem que ser a mesma. Você já ficou oprimido alguma vez? Já ficou oprimido, cobrado, pressionado para ser o que você não é? Um barulhão. Para fazer o que você não quer, sei lá o que? É o mesmo, não faça isso com o outro. E aqui a gente vem lá no nosso trabalho de não fazer relacionar, não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Em todos os sentidos, e essa é toda a Torá. Essa é toda a Torá, não é? Diz Hillel. O que pode ser normal para outras pessoas pode parecer esmagador e doloroso para os estrangeiros. Não basta dar ao estrangeiro o mesmo tratamento que aos outros cidadãos. Devemos fazer o impossível e mostrar consideração especial ao peregrino, porque ele é particularmente sensível e propenso a ficar magoado. Aqui ficou um pouco pobre, se ficar magoado é muito mais do que isso. Mas nós vamos entender assim, saindo realmente da nomenclatura de Bnei Noach, mas neste momento, talvez voltando um pouco para a nomenclatura de Bnei Noach, quem você é como Bnei Noach? Você não é judeu, você não deixa de ser, você é um meio judeu, quantas opressões, quantas pressões aqui, não é? Que nós sentimos no momento que dizemos, não, nós não somos judeus, mas nós queremos e vamos seguir o judaísmo. Você não se sentiu um estrangeiro? Às vezes um estrangeiro na sua casa, na sua família ou entre os amigos, quando você decidiu isso adulto, por exemplo, não é? Por quê? Porque isso é uma coisa nova em movimento. Ela é antiga porque está lá na Torá, desde o tempo de Noach, mas ela é nova na comunicação entre as pessoas. Você não se sentiu um estrangeiro nesse momento? Então não oprima ninguém que possa se sentir um estrangeiro naquele meio. Nós somos o quê? Nesse momento, use a nomenclatura. Seguidores do judaísmo. Nós somos peregrinos nesse mundo? Nós somos centelhas iguais? Avraham Ezra, aqui é 1093 a 1167. O famoso poeta e comentarista medieval da Bíblia destaca que ao sermos advertidos a não maltratar os desamparados, indefesos ou membros da sociedade sem voz ativa, aquele que sabe, que não tem a voz ativa, daí você fica oprimindo, né? Porque você que tem. Geralmente o estrangeiro é citado ao lado da viúva e do órfão. Frequentemente essas pessoas se encontram na posição de gritar por ajuda, sem que haja alguém para ouvi-los, mas é tão somente uma impressão do espectador. Na verdade, a voz deles não está perdida, porque está escrito lá em Shemot 22:22, se os afligirdes e clamarem a mim, escutarei seu clamor. Então não faça mal ao peregrino, não oprima esse ou aquele outro, porque se eles chamarem, se eles clamarem por mim, por Deus, eu os escutarei. Por quê? Porque todos somos centelhas de Deus. A palavra que mais se gosta de utilizar no monoteísmo, todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, de Deus Pai e Mãe, todos somos. Ele vai ajudar todo mundo que clamar por ele. É um erro pensar que os aflitos estão sozinhos, que seus gritos são à toa. Não estão sós, porque Deus está com eles. Ele também ouve e responde ao seu clamor, ao clamor deles, como está demonstrado no versículo. Porque fostes peregrino na terra do Egito, tchururu. Vejam, vocês não estavam perdidos, pois Deus os ouviu e os salvou. Assim, devem ter cuidado com a maneira como tratam o estrangeiro, porque o clamor deles, assim como o vosso, será ouvido. Às vezes a gente pensa, mas eu não estou sendo escutado porque as coisas estão acontecendo. E aí, ou você aceita
clama a Deus, espera com fervor, atua na tua vida, mas pede com fervor, tem fé, tem lógica, tudo junto, ou você faz isso até as coisas melhorarem, ou você se aprofunda, se for da sua vontade, estuda o assunto, entende e interpreta o que nós falamos no começo do vídeo. Nós viemos para cá, nós descemos iguais. São as mesmas coisas que vêm para cá para desenvolver, mas elas não vêm do nada, elas vêm de Deus, não é? Por quê? Porque estamos dentro dele. Então nós não sabemos em que ciclo o nosso reloginho parou, não é? Sabe quando termina a corda do relógio? Já falei isso antes. Nós começamos a dar corda no trivilim, para quem já conhece, quem conhece o relógio, quem já conhece não, quem conhece o relógio analógico sabe, dá a cordinha, o ponteiro começa dali adiante. Você pode até ajeitar a hora, mas se você só der a corda, ele vai começar dali em diante. Então sim, faz muita diferença. Aprender a viver, aprender a morrer e a estudar as coisas esotéricas, as coisas não tão compreendidas, aquelas particularidades dentro do literal. Muito importante. Então a gente vai entender isso, não é? Vamos ver aqui onde é que eu parei agora. É para nos informar... Ah, tá. Ó, do singular... Não, o Ezra chama... Gente, me perdi. Será ouvido. O Ezra, o mesmo que nós estamos falando, chama a atenção também para a mudança estilística em Êxodo, em 22, 21, Shemote, do singular para o plural, quando a maltratar os impotentes. É para nos informar que se alguém testemunha a opressão do estrangeiro ou do pobre, ou toma conhecimento disso e mantém-se calado, torna-se cúmplice do crime por culpa de seu silêncio, apesar de não ser parte ativa do mesmo. Quer dizer, mesma coisa, quando a gente estuda lá na playlist de Lashon Hara, você está vendo que está acontecendo uma opressão, uma maldade. O que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas, a selfie rola muito, né? A mídia rola muito, quero me aparecer com isso, com aquilo. Mas abrir a sua boca, levantar a sua bandeira, a sua voz, colocar a sua voz lá no megafone, no trombone, sei lá, colocar nos alto-falantes em bom tom, a defesa de alguém que está sendo oprimido, de coisas que estão acontecendo. Tudo isso aqui é o que eu vou repetir o que ele diz. Então, presta atenção na mudança estilística do singular para o plural, tá? Quanto a maltratar os impotentes, é para nos informar que se alguém testemunha a opressão do estrangeiro, ele é cúmplice. Ele é tão igual. Então, se você está escutando o Lashon Hara, uma maledicência de alguém, você sabe que é mentira, você sabe que pode fazer algo, você é conivente quando se retrai. Aqui não é hora de fazer Shmirat Lashon. Quando você nega, quando você omite, quando você cala, você é cúmplice daquilo que está acontecendo. E aqui o trabalho é outro. Fostes estrangeiro, já passaste por este mesmo processo, por este mesmo acontecimento, por essa mesma coisa, por essa mesma maledicência. Você sabe como é, então não se omita. Então não se omita. É isso que está querendo dizer para nós. Mesmo que você não seja uma parte ativa, entende? Quanto a essa questão, Ezra é mais rigoroso do que o famoso ativista rabino Avraham Joshua, quando diz: em uma sociedade livre, alguns são culpados, mas todos são responsáveis. Então aqui ele diz que ele é mais rigoroso, porque aqui esse outro diz: em uma sociedade livre, alguns são culpados, mas todos são responsáveis. O que é uma sociedade livre? O que é uma sociedade livre? Nós estamos vendo sociedades libertinas, não livres. O que é ser livre? O que é ser livre de pensamento? O que é ser livre das amarras, como as pessoas usam? O que é isso? Então, alguns numa sociedade livre, alguns são culpados, mas todos são responsáveis. Ficou meio genérico, não é mesmo? Alguns são culpados, então a culpa é só daqueles, mas nós temos que ter a responsabilidade sobre a culpa daqueles, nós temos que ter a responsabilidade sobre o bem-estar daqueles, sobre a chance daqueles poderem fazer alguma coisa para modificar, não responsáveis pela culpa, pelo pecado daquele, propriamente dito e individual. Nós temos isso no âmbito coletivo porque caímos aqui juntos, não é? Uns antes, uns depois, mas enfim, as bolinhas que desceram aqui. 1 minuto, contem no relógio.
tudo feito no tempo real, não é ao vivo, mas em tempo real eu não edito essas partes. Eu vou editar só o reloginho ali, se eu me lembrar disso. Eu tenho uma geladeira aqui perto de mim e ela começou a fazer barulho e eu desliguei. Essas coisas do dia a dia, é tão bom, né? É tão bom ser normal. Bom, então vamos continuando aqui. Se eu me empolgo por os outros lados, aqui eu já confundo. Narmânides, agora é o Ramban com N, não é? No final. Narmânides vai além ao explicar a lógica de por que fostes peregrino na terra do Egito. Diz Narmânides: porque alguém pensa que pode discriminar e oprimir o estrangeiro? Já gostei demais disso. Por que alguém pensa que pode discriminar ou oprimir o estrangeiro? Por sentir-se dono de um poder que o estrangeiro não tem. A Torá nos lembra que na nossa história, olha só, por sentir-se dono de um poder que o estrangeiro não tem, eu que sou dono daqui, eu que estou aqui, nós delimitamos territórios, nós delimitamos países, nós delimitamos todas essas coisas, mas o mundo mesmo, bem na real, é de todos, Nós somos, mas você veio da onde vim, não sei de onde vim. O mundo é nosso, fomos nós que delimitamos por uma logística para nos entendermos, mas nós somos cidadãos do mundo. Bom, porque então aqui, a Torá nos lembra que na nossa história vimos mais de uma vez como pode virar a roda da fortuna. Isso aqui é tão importante, mas isso aqui é tão importante. Quando Deus diz assim, quando um povo estiver abaixo, né, embaixo, né, nos irmãos, um estará em cima, quando um estiver em cima, outro estará embaixo. Quer dizer, os poderes não. Então vai existir isso. Tão importante isso. Literalmente, quando um povo estiver forte e fortalecido, né? Isso está na Torá, outro vai se subjugar a ele. Quando o outro, então, crescer, porque ele vai dar a chance para os dois. Isso que quer dizer, isso que Deus está querendo dizer. Todo mundo é meus filhos, todos vão ter a mesma chance. É justo que um fique em cima, o outro embaixo. Metaforicamente ou profundamente, esotericamente, quer dizer assim, não é? O ciclo é assim. É tudo um círculo, é tudo sem começo e nem fim. Então, se tudo está muito ruim agora para você e você entende que a vida não é só um ciclo, mas é um círculo, você sabe que não tem começo e nem fim. E que num círculo você vai girar, seja para que lado que for, mas você vai chegar novamente naquele lugar. É como uma roda gigante. Uma roda gigante no parque de diversões. Um momento nós estamos em cima, um momento nós estamos embaixo, mas nós não saímos disso. Quem estava em cima quando nós estávamos embaixo pode muito bem subir, não é mesmo? Subir e estar em cima quando nós estivermos embaixo, mas chega um momento que termina aquela roda gigante, nós descemos da cadeirinha, outro entra, mas nós resolvemos ficar, por exemplo. O ciclo continua, mas outra pessoa está ali, aquela já saiu desse momento da vida, ela já saiu desse ciclo, entenda como for. Ela não vai mais girar ali, mas sempre uma cadeirinha estará em cima e uma estará embaixo. E vice-versa. E esta roda da fortuna é o que nós vamos entender com esta roda gigante, quis dizer. Quem não tem poder agora pode facilmente vir a ser poderoso. Prova disso está que fomos peregrinos na terra do Egito. Foram peregrinos na terra do Egito e agora veja onde estamos. Não são mais peregrinos na terra do Egito. Ah, mas então eu vou tratar aquela pessoa bem só porque vai que um dia eu precise dela. Isto é pobre, isto é grosseiro, isto é bem mundano. Mas vale um pouquinho. Não, eu vou tratar aquela pessoa para valer bastante. Por quê? Porque eu já estive ali. Eu vou ajudá-la a sair dali. Esse é o ciclo. Eu não vou tratá-la bem porque pode ser que um dia eu precise dela. Eu vou tratá-la bem porque eu vou precisar dela um dia. Mas então é só porque você vai precisar? Não, não é nem porque talvez eu venha precisar, nem porque eu vou precisar, mas é porque este é o ciclo. Porque um dia esta pessoa ou você mesmo precisa sair desta roda gigante para dar lugar a outros viverem essas experiências de um dia estar em cima, um dia estar embaixo. Não pise em ninguém. Não minta e não omita nada para ninguém, fisicamente falando.
sobre dinheiro, sobre amigos, sobre relacionamentos. Não seja um mentiroso, não seja um omisso. Não trate o outro como se fosse assim também. Vejam que parecia só peregrino. Peregrino que estava lá, eu fui no Egito, eu estava no Egito, eu sofri demais, então eu vou tratar os outros bem porque eu sei como é que é, e se você está com fome, eu já passei fome, vou te dar um pão. É muito mais do que isso. Um versículo tão curtinho, uma coisinha tão assim, e é só isso, eu vou interpretar assim, com milhões e trilhões e sei lá quantos zilhões de coisas para nós interpretarmos e tirarmos no dia a dia. No dia a dia. Se nós viemos para esse mundo para viver, hoje eu estou aqui, aí eu faço, já não estou mais, estou lá, não tivesse esses dia a dias, então a gente ia entender que nós temos que compreender as leis da natureza, as leis de Deus, através da natureza, aqui no começo e no fim. Não, nós vivemos dia após dia. Parece que hoje está tudo bem, de repente, pum, dá ruim. De repente está tudo ruim, pum, de repente fica tudo bem. Porque todos os dias nós temos que entender que fomos peregrinos nesse Egito aí, todos os dias da nossa vida, para nós lembrarmos que todos os dias da nossa vida nós precisamos tratar o estrangeiro, que é nosso igual, de forma igual que nós gostaríamos de ser tratados. Se a gente resumisse a Paraxá e resumisse tudo, é como Hillel disse, resuma aqui então, resuma, me diga, me fale sobre essa Torá, não é? Em minutinhos aqui, enquanto eu ficar com a perna, um pé só, um pouco tempo, me resuma, não faça para o outro que você não quer que seja feito para você, tratou semelhante como você gostaria de ser tratado. O resto é história, agora vai estudar. Para resumir. Bom, portanto não é só aqui, ó. Portanto, não só é nobre e generoso tratar o estrangeiro com justiça, como também é aconselhável por mera conveniência pragmática. Quando ele diz isso, essa conveniência, é porque ele estava falando da roda da fortuna. Nós vamos passar disso. Nós não vamos utilizar o dogma para fazer só porque ali dogmaticamente é para fazer. Nós vamos aprender a sentir essa empatia. Nós vamos aprender, nós viemos aqui para aprender. Nós ensinamos muito aqui nesse mundo, mas quando você parar mesmo para observar, até mesmo quando você está ensinando alguma coisa para alguém, você está olhando e dizendo, uau, pensei que eu soubesse tudo, nem nada sei tão pouco, não é? Porque nós viemos aprender muito mais do que ensinar. Meu café ficou completamente gelado. O tratamento adequado a estrangeiros, que nos é exigido pela Bíblia, não se detém a ideais grandiosos ou elogios aos direitos humanos em geral. Vai além, né? Porque esses direitos humanos é expresso em termos concretos, por vezes sem fim. Deve estar explícito em igualdade na lei e na justiça. Isso está em Vaikra, tá? Levítico 24:16. Em iguais condições de trabalho e igual paga de trabalho, Devarim 24:14. Em iguais condições de previdência social, tá? Em Levítico, Vaikra, e acima de tudo em respeito e amor. Olha só, acima de tudo, em respeito e amor. Quando nós lemos aqui, a gente pensa, mas do que é que ele está falando aqui? Iguais condições de trabalho, igual paga pelo trabalho. Aí a gente fica aqui pensando, meu Deus, mas isso é tipo um socialismo, tipo um comunismo, tipo um sei lá o que, não quero isso aí. Não, não é assim. Aqui ele não está falando de pessoas que já brigaram, que já tomaram os territórios dos outros, que se mataram, que ficam brigando por conta disso. Não está falando aqui daquilo que eu trabalho, você não faz coisa nenhuma, e eu tenho que dividir com você, isso não é justo. Não, ele não está falando disso. Ele não está falando desse socialismo que nunca aconteceu na prática, porque quando ele vira prática, ele vira comunismo, e isso aí é uma porcaria, nós não queremos. Não, ele está falando aqui de algo, de um socialismo diferente. Esse não é um socialismo, esse é um igualitarismo, esse é na paga do que você fez. Não é? Então vamos novamente ler isso aqui, ó. Em iguais condições, ó, deve estar explícito igualdade na lei e na justiça. O estrangeiro do não estrangeiro, quer dizer todos que vieram para a matéria, todo mundo.
Todo mundo. Em iguais condições de trabalho e igual paga pelo trabalho. Se eu varro a calçada e você varre a calçada, e você é um homem, uma mulher, um quadrúpede, não me interessa. A paga é a mesma pelo meu trabalho. Mas se eu varro a calçada, eu lavo a calçada, eu lavo e seco a louça, eu pinto um prédio, e você só varre a calçada, a paga não pode ser igual. Então vamos interpretar a Bíblia. Eu já escutei pessoas falando que é totalmente, sei lá o que, reforma agrária, não sei mais o que a Bíblia diz isso. Ela não diz isso. O maná caía do céu e você tinha que ir buscar. Alguns tinham que ir um pouco mais longe buscar. Alguns caía do seu lado. E isso tudo depende do quê? Do seu mérito, do seu merecimento. Então essa justiça, quando a gente diz, quando ele fala que com igual condições de trabalho, a calçada está ali para todo mundo, uma vassoura para cada um, todo mundo pode varrer. Mas eu resolvi que não quero varrer porque tenho bolsa não sei o quê. Então eu não varro. Então você não merece. Então as interpretações erradas daquilo que é para todos. Não é? Aqui vem o ajeite, né? A malandragem do humano. Nós precisamos corrigir isso. Porque senão, se nós não corrigirmos isso, nós vamos ficar na roda da roda gigante lá o tempo todo. Tudo bem, um dia pode ficar em cima, um dia pode ficar embaixo. Mas não saímos dessa roda gigante nunca. Não saímos desse ciclo nunca. Ficamos ali. Um dia eu tô em cima, um dia eu tô embaixo, um dia tá tudo bem, um dia não tá. Eu sei que sei lá. Então, não vamos interpretar errado isso. Aqui não existe esquerda e não existe direita. Nós estamos falando de Deus. Deus vai amar o marginalizado tanto quanto o que se diz santo. Mas cada um vai ter o seu quinhão correspondente à consequência das ações que fez. Tão simples. E vem de novo aquela história da bolinha. A bolinha ricocheteando. Joga a bolinha, ela ricocheteia, dá no seu rosto, dá atrás, dá nas pessoas e tal. Não tem jeito. Essa é uma lei da física maravilhosa, que eu gosto muito. Joga a bolinha na parede, não tem jeito. Ela vai ricochetear. É que nem quando a gente fala, pare de dar murro em ponto de faca, você arrebentando todo. Bom, e acima de tudo, em respeito e amor. Essa parte aqui, o último requisito, amor, considerado o mais difícil de todos, é repetido diversas vezes e alcança o ápice no código da santidade. Como o natural entre vós, será para vós o peregrino que habitar convosco, e o amarás como a ti mesmo, porque fostes peregrino na terra do Egito. Eu sou o eterno vosso Deus. Novamente, então você vai amar, né, o próximo e tudo mais, porque o peregrino que habitar convosco, e o amarás como a ti mesmo, tá? Eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, tudo bem, mas porque fostes peregrino, o que quer dizer? Porque desceu junto, porque é peregrino igual, porque se você não é estrangeiro da sua cidade, não é do seu país, você é estrangeiro do mundo, do planeta Terra mesmo. É do planeta Terra mesmo que eu estou falando. É da materialidade. Qual que é o planeta? Sei lá. É da materialidade. É do mundo físico. Todos somos estrangeiros. E aí ele arremata. Não é? A escritura é espetacular. Ela arremata dizendo: eu sou o eterno vosso Deus. Eu sou o eterno vosso Deus, que estou dizendo isso, que estou determinando isso, que vou cumprir isso e que estou deixando bem claro para você que você, aos meus olhos, você metido a santo, sei lá, aos meus olhos é igual ao peregrino estrangeiro. Você é um peregrino igual ao seu irmão, ao da outra cidade, ao da outra situação financeira. Para mim, todos vocês são iguais, porque eu sou o seu Deus, porque eu sou o eterno vosso Deus. O vosso Deus é de todos, não é de alguns. Ai, que bom. Ame-o como a ti mesmo. Poderia muito bem significar ame-o por ele ser como você, não é? Tão fácil amar os iguais, né? Porque ninguém discute contigo, porque todo mundo, ali as pessoas que pensam como você, sei lá, é tão bom. Poderia querer dizer isso, né?
né? Ame-o por ele ser igual como você. Ele é um ser humano com sentimentos e tem o direito de viver com você em dignidade. A conclusão final, eu sou o eterno vosso Deus, é dita no plural, vosso Deus. Ani Hashem Eloheihem. Hem, tem um Mzinho. É vosso Deus, é de todos, é no plural, mais um erro de interpretação quando as pessoas vão lá e traduzem errado e fica parecendo que são vários deuses. Não, é aqui é vosso Deus. Ani eu, Hashem. Eu, Ani Hashem. Vosso Deus. De todos vocês, sem exceção. Sem exceção. Sem etnia. Sem gênero, sem situação financeira, sem intelecto privilegiado. Entenderam? E mais, por quê? Uma pergunta. E Urashi responde, eu sou o vosso Deus, eu sou também o Deus dele. E Avraham Joshua diz, ou Deus é pai de todos os homens ou de nenhum. Quando eu estava estudando esse livro e eu fui lendo, eu fiquei pensando, porque eu sempre penso, mas eu acho que é pouca coisa, eu quero trazer mais, eu quero que o vídeo dure 3 horas. Eu fiquei, quero trazer mais, vamos entender, vamos estudar junto, né? Coloque aí nos comentários, se expresse nos comentários, né? É um absurdo o que você está falando, Sharon. Não, está tudo certo, não, está errado. Vamos aprender juntos, vamos crescer. Mas quando eu cheguei aqui no final, eu disse, não era esse o livro, era o certo. A última frase, não é, do capítulo aqui que o Rabino Pinchas Peli, livrinho simples, gente, Pinchas Peli coloca a última frase de Avraham Joshua, ou Deus é pai de todos os homens, que é a humanidade, ou de nenhum. Ponto e basta. Ou ele é de todos, ou ele é de nenhum. Então, mais uma vez, saia da nomenclatura Bnei Noach, saia da sua nomenclatura judeu também, se por um acaso um judeu assiste. Saia de qualquer nomenclatura. Existem alguns momentos que não faz diferença, quando a gente nasce e morre. Não faz diferença nenhuma. Ser um judeu, ser um Bnei Noach. Então, saia da nomenclatura e pense, eu sou o vosso Deus, sou o eterno. Se Deus não é Deus de todos os homens, de toda a humanidade, então ele não é de nenhum. Gostei por demais dessa última frase. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi concentrado, foi conciso ali nesse capítulo, nesses 2 capítulos e um pouquinho dos versículos, né, 17, 18 do capítulo 10 e o 11 que eu usei um pouquinho aqui, que ele fala capítulo 10 só, gente, desculpe, 10, 17, 18 e 19 foi pouca coisa. Pegue a sua Torá, estude afinco, tente interpretar e sempre enxergue a Torá como muito mais do que você está vendo. Sempre vá muito além. Pegue os sábios, escute, veja um vídeo, estude, converse com pessoas, faça como você achar que deve, mas se sente e faça aquilo que aquele pessoal que ensina como ler. Leia e pare. Uns minutinhos ali para ler um fato e 1 hora para interpretar, assimilar, absorver e aí sim tirar a sua própria conclusão. Porque todos somos peregrinos, todos viemos da mesma fonte e chegamos aqui sem saber. Se sabemos, não lembramos por que estamos aqui, por que não estamos, como é que funciona. Nada mais justo, normal e coerente de nossa parte tratarmos o estrangeiro como a nós mesmos, o estrangeiro em todos os sentidos. Esse estrangeiro aqui, gente, é o próximo. Tratar o próximo como a si mesmo. E realmente o resto é história. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ler hoje. Hoje eu vou ler o versículo. Eu tô bem perdida, né? O Salmo 119, nós vamos pegar aqui a letra Gimel, tá? Sabe que o Salmo 19, ele é todo separado em pedacinhos. Nós temos aqui um vídeo especial sobre o Salmo 19, eu vou deixar no final, na tela final. E nós vamos ler o Gimel, que é no versículo aqui 17. Seja misericordioso com teu servo,
para que eu viva e observe tua palavra. Desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. Sou apenas um peregrino sobre a terra. Não me ocultes teus mandamentos. Consome-se minha alma em ensinar todo o tempo por teus preceitos. Repreendeste os malditos pecadores que conscientemente se esquivam de teus mandamentos. Livra-me do opróbrio e desprezo, pois teus princípios sempre guardei. Ainda que príncipes se unam para falar contra mim, teu servo continua a estudar tuas leis, pois elas constituem meu prazer e são minhas conselheiras as tuas prescrições. Amém. Eu não escolhi esse salmo. Eu abri no Salmo 119 e nós encontramos ele em Gimel, dizendo sobre os peregrinos. Shalom a todos, tenham todos um maravilhoso estudo. E tratando o peregrino como lembrando que você também é um peregrino. Somos todos peregrinos nesse mundo. Então vamos nos ajudar, não é mesmo? Um beijo a todos, até a próxima.